Olá pessoal, tudo bem? Está no ar mais um Resenha VM, o nosso podcast. No episódio anterior falamos de contas públicas e pontos de controle, sobretudo nos dias de hoje que sofremos a pandemia, e o professor Jorge de Carvalho colocou alguns pontos de atenção que os gestores e técnicos precisam ter na aplicação dos recursos públicos. E hoje vamos falar de obras públicas, na perspectiva da fiscalização e controle. E no nosso papo teremos o professor Luiz Carlos Leite, trazendo a sua experiência, ele que tem contribuído tanto no âmbito da engenharia no setor público, com orientações técnicas, estudos. E eu gostaria de convidá-lo para participar da nossa resenha. O professor Luiz Carlos é engenheiro, formado pela Universidade Federal da Bahia. Ele é doutor pela Universidade Politécnica de Valência, lá na Espanha. Ele tem mais de 10 anos de experiência na atuação de projetos estruturais, monitoramento de estruturas, fiscalizações e consultorias técnicas em engenharia civil e atualmente é auditor de infraestrutura do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Você está no Resenha VM. Olá, Vitor. Eu que agradeço por mais essa oportunidade de poder estar aqui nesse bate-papo com você, falando sobre temas tão importantes, agora nesse novo canal, o Resenha VM, mais um canal aí para disseminar o conhecimento, como você vem fazendo com maestria aí ao longo do tempo. Então, nosso tema hoje, faremos um bate-papo sobre obras públicas, um foco importante de aplicação de recursos públicos para a melhoria da infraestrutura e para a melhoria da qualidade de vida da população em diversos aspectos. Então, vamos lá, comecemos o bate-papo. Feitas as devidas apresentações, eu gostaria de falar um pouquinho sobre obras públicas nesse cenário de pandemia e, infelizmente, muitos brasileiros já perderam suas vidas. Nós temos um papel enquanto atores da gestão pública, tanto executores como atores do controle, de fazer com que as políticas públicas efetivamente ingressem aos cofres públicos e os recursos ingressem aos cofres públicos e as políticas públicas sejam efetivamente realizadas, Então, a gente sabe que são muitos recursos, falando especificamente dessas medidas provisórias de crédito extraordinário da União, transferindo recursos para os estados e municípios. E, por outro lado, alguns investimentos precisam ser feitos na questão de equipamentos. E eu quero falar hoje numa perspectiva das obras públicas, os hospitais de campanha, a ampliação da estrutura física. E aí eu pergunto ao senhor, com toda a sua experiência, senhor não, vou chamar de você mesmo, que você é um parceiro e, enfim, vou sair das formalidades, Luiz. Então, qual a importância, meu amigo, da fiscalização de obras públicas nesse contexto? Gostaria que você colocasse sua voz, sua experiência para trazer ao nosso público, as pessoas que nos ouvem, essa importância, como se dá nesse contexto de pandemia e quais são alguns cuidados. Poderia colocar, por favor? É muito interessante, Vitor. Realmente, nesse contexto de pandemia, pelo que passamos, é fundamental falar um pouco da importância da fiscalização dos recursos de obras públicas, principalmente no tocante àquelas obras relacionadas diretamente com a atuação da situação de pandemia. Então, eu costumo dizer que, por mais que estejamos passando aí por uma situação de emergência, de calamidade pública, mas que é preciso ter cautela, na aplicação dos recursos públicos. Cautela não no sentido de deixar mais lenta a atuação nessa situação, e sim no sentido de uma melhor gestão, de uma melhor aplicação dos recursos públicos, recursos aí tão escassos no dia de hoje, para uma atuação mais eficaz e eficiente. Então, por exemplo, nós temos aí uma situação muito falada aí nos últimos meses com relação aos hospitais de campanha. São estruturas provisórias que são aí montadas para ampliar a capacidade de atendimento ao crescente número de novos casos da doença. É importante em muitas situações indispensáveis, em muitas localidades onde você tem um aumento grande aí de doentes por Covid-19, certo? Você amplia aí os leitos com esses hospitais de campanha. Porém, em muitas outras localidades, em alguns municípios, por exemplo, pode ser que haja uma situação de que já se tenha a unidade de saúde já construída ou já prestes a ser entregue à população, porém que esteja sendo subutilizada. Você pode ter unidade de saúde com
com menos leitos do que poderia ter, com equipamentos aí ultrapassados ou sem equipamentos. Então, uma utilização desses recursos disponíveis para ampliar o número de leitos dessas unidades de saúde, para melhorar os equipamentos dessas unidades, para adquirir novos equipamentos para essas unidades, com o intuito de atuar com relação à pandemia, é também muito importante, porque além de você atuar nesse momento atual, né, esse cenário que estamos vivendo agora, você vai deixar um legado importantíssimo para a população na situação pós-pandemia. Então, os hospitais de campanha são estruturas provisórias. Depois desse contexto atual, eles serão desmontados, como disse antes. Claro que são importantes, imprescindíveis em muitas situações. Mas, se você puder utilizar esses recursos em unidades já construídas e entregues à população, você ainda vai ter o benefício de dar esse legado, né, na situação pós-pandemia, que a população vai continuar usufruindo dessas melhorias que foram realizadas nesses hospitais, nessas unidades de saúde. Então, a fiscalização tem que estar com seus olhos voltados também, não só para o gasto propriamente dito do recurso, mas para essa gestão do gasto do recurso, né? De como foi feita essa aplicação do recurso. E também, em função disso, é importantíssima para a fiscalização que seja dada total transparência, né, a todos os gastos relacionados a essa situação de pandemia. Na verdade, é um dever, né, que seja dada a total transparência aos gastos realizados, principalmente no contexto atual. Então, essa transparência dos gastos tem que estar lastreada por justificativas técnicas consistentes, né, memórias de cálculo também consistentes, principalmente naqueles casos em que gerarão pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, a fiscalização tem que estar bem atenta nas justificativas que são dadas para esse reequilíbrio econômico-financeiro, em função da condição atual de pandemia. Nós sabemos aí que os preços têm oscilado bastante nos últimos tempos, materiais, insumos, enfim. Então, as justificativas têm que ser realmente consistentes, certo? Baseadas em memória de cálculo também consistentes, para que a fiscalização possa, de uma maneira adequada, fazer o seu trabalho na verificação desses gastos do recurso público. E, além disso, a transparência é importantíssima, né, para a atuação da população no controle social. É importante que a população tenha à sua disposição esse canal para que possa fazer a comparação de preços contra localidades, realizar denúncias por situações que tenha verificado, tirar dúvidas, enfim. É importante essa atuação conjunta aí do controle social e dos órgãos de controle com relação aos gastos públicos relacionados nesses tempos de pandemia. Eu acho que esses dois pontos aí são importantes, né, com relação a essa importância da fiscalização dos recursos. Então, ficamos aí com esses pontos para não alongar mais o nosso bate-papo e passamos para a próxima. Belíssima abordagem, Luiz, belíssima abordagem. Agora eu gostaria que você colocasse, né, esses desafios. Sabemos, como você bem colocou inicialmente, os recursos ingressaram, temos um arcabouço normativo que sustenta e que dá legitimidade à execução de alguns atos, algumas regras foram flexibilizadas, mas a atenção é que essas flexibilizações, sobretudo algumas de caráter temporário, né? Eu falo que tem algumas discussões de caráter temporário e permanente, sobretudo com a Lei Complementar 173, né? Que a gente vai ter uma pauta aqui nos próximos episódios. Mas eu gostaria de notadamente, nesse quesito de obras e fiscalização, que você colocasse quais são os desafios da fiscalização e da gestão de obras públicas nesse período nesse contexto produzido pela pandemia. Muito importante, Vitor, essa pergunta. Né? Os desafios da fiscalização e gestão de obras públicas realmente são muitos desafios. Vou tentar resumir um pouco aqui em alguns tópicos que eu considero importantes, principalmente nesse contexto pelo que estamos passando. Então, primeiro, como um grande desafio, vejo aí nessa necessidade constante de atualização. Né? Nós temos aí um novo arcabouço normativo criado nessa situação atual de pandemia, esse direito provisório, com diversas normas, né, relacionadas à situação pela que estamos passando, muitas delas relacionadas aos contratos de serviços e obra de engenharia. Temos aí a famosa Lei 13979, com dispositivos importantes aí, principalmente no que se refere à dispensa de licitação para o serviço de engenharia, né, não para obras, para os serviços. É um dos casos que se enquadram os hospitais de campanha, por ser montagem, podem ser considerados como serviço. Temos diversas medidas provisórias que alteraram o texto da 13979, ampliando algumas situações. Temos outras medidas provisórias também importantes, como é o caso, por exemplo, da 961,
instituiu a questão dos pagamentos antecipados, alterou os limites de dispensa de licitação, igualando aos limites das leis estatais, e possibilitou a utilização do regime diferenciado de contratação, né, o RDC, para qualquer obra de engenharia durante essa situação de pandemia. Claro que seguindo os requisitos legais da própria lei do RDC. Então, essas atualizações são praticamente que diárias, né? É importantíssimo que os profissionais envolvidos, tanto na fiscalização quanto na gestão, estejam aí ao dia com relação a esses novos dispositivos, não só no momento atual, né, no momento que são realizados os gastos efetivamente, mas também lá na frente, porque muitos dos gastos que estão sendo realizados agora serão objeto de fiscalização e auditorias futuras. Então é importantíssimo esse estudo, essa atualização. Diversos órgãos, diversas instituições já soltaram aí notas técnicas, orientações técnicas relacionadas à aplicação dessa legislação nos contratos. Certo? Vou citar o exemplo aqui do IBRAOP, que está diretamente relacionado com a auditoria de obras públicas. Já tem uma nota técnica com diversas interpretações relacionadas ao serviço de obra de engenharia, então é importantíssimo que sejam seguidas essas orientações desses órgãos, dessas instituições, certo? Então essa atualização aí quase que diária é um desafio importante que deve ser realmente encarado da melhor maneira possível para que essa legislação seja aplicada corretamente, né? Que não seja utilizada como desculpa em casos em que os recursos não são aplicados de maneira tão corretas, né? Vamos dizer assim. Então é um grande desafio. Uma outra situação que tem a ver com isso também, que é um desafio grande, principalmente com relação à parte da fiscalização, é a atuação concomitante, né? A gente falou um pouco disso na pergunta anterior, mas é fundamental que se consiga fazer o máximo possível uma atuação concomitante com relação aos gastos nesse momento de pandemia. É muito mais interessante que esses gastos sejam verificados de forma concomitante para você conseguir atuar tempestivamente, né, antes que esse recurso seja empregado de uma maneira inadequada, certo? Do que você chegar lá na frente, num trabalho de fiscalização posterior, identificar um gasto realizado de maneira inadequada e tentar correr atrás do ressarcimento. É muito mais complicado do que você conseguir evitar que esse gasto seja efetivamente realizado de maneira incorreta. Então essa atuação concomitante é fundamental, principalmente no momento pelo que estamos passando, né? É importante, nós temos aí muitas ferramentas tecnológicas, ferramentas informáticas que possibilitam, mesmo com essa situação de distanciamento social, de restrição de movimentação em função da pandemia, nós temos ferramentas que podem ser utilizadas, certo? Temos aí alguns órgãos de controle, por exemplo, já com seus robozinhos atuando na internet, verificando as licitações e contratos atuais em tempo real praticamente, possibilitando que a atuação seja eficaz e tempestiva no intuito de coibir os gastos que são feitos de maneira equivocada. Então, acho que essa adaptação, né, quase que forçada em função de tudo que aconteceu, é um desafio grande e que deve também ser implementado aí para a atividade de fiscalização, né? Os desafios são novos, muitos deles foram impostos pela situação atual, como o caso aí do home office, né? Quem não trabalhava com isso foi forçado a passar a trabalhar, então é um exemplo também de situações que, pela condição atual, nos força a agir de uma maneira diferente, que isso será proveitoso, né? O fruto disso será benéfico para todos, porque realmente é muito mais importante você prevenir do que você correr atrás do que já foi feito. Então é um desafio grande aí, essa atuação concomitante com relação à fiscalização dos gastos, né? Eu acho que é necessário, como eu disse antes, fundamental que seja dada a devida importância à aplicação dessas novas tecnologias. Então, para a gente não se alongar demais, eu acho que são aí 2 pontos fundamentais, né, como desafios nessas áreas específicas. E acho que com isso os benefícios futuros também serão proveitosos. Resumidamente, acho que a gente pode considerar como os pontos importantes aí com relação aos novos desafios. Lamentavelmente, estamos terminando mais um Resenha VM. Hoje, com o professor Luiz Leite, esse profissional que vem fazendo diferente na auditoria do setor público. É interessante que quando falamos de obras públicas e fiscalização, que é algo que no primeiro momento parece tão restrito, essa voz
tem sido extremamente importante para trazer reflexões e cuidados, seja para os técnicos do setor público, seja na fiscalização. Ficou muito claro que muitos recursos ingressam aos cofres públicos e, por outro lado, a fiscalização se faz extremamente importante justamente para que a política pública efetivamente chegue, seja na construção dos hospitais de campanha, na ampliação da rede física de alguns hospitais, a questão melhoria na infraestrutura, nas instalações, e falar sobre essa questão e com aquele, quem sabe, o professor Luiz Leite, para nós foi de grande valia. Vou recomendar, não vou pedir, para que vocês sigam o professor Luiz Leite nas suas redes sociais, no Instagram, professor Luiz Leite, Luiz com Z, vocês não irão se arrepender. Luiz, parabéns mais uma vez pelo trabalho, obrigado por estar conosco e até a próxima. Forte abraço. Eu que agradeço, Vitor, mais uma vez por essa oportunidade de poder fazer esse bate-papo com você, né, num tema tão importante que é a gestão e fiscalização dos recursos aplicados a obras públicas, principalmente nesse contexto complicado pelo que passamos. Então foi um prazer. Espero ter conseguido tirar as dúvidas e esclarecer as questões que foram levantadas no nosso bate-papo, e saiba que estou aqui à disposição para futuras conversas relacionadas a esse tema e a demais temas que possam ser interessantes aí. Então pode contar comigo quando precisar, certo? Deixo aqui o meu abraço para você e para todos que estão ligados aí na Resenha VM. Então é isso, um grande abraço, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Vocês estiveram no Resenha VM hoje com o professor Luiz Leite. Não esqueçam, @professor Vitor Maciel, me siga lá no Instagram, e @Grupo Reúne, uma empresa diferente. Conectamos pessoas, transformamos organizações e principalmente mudamos vidas. Forte abraço, até a próxima e fiquem com Deus.